programa a seguir estará disponível, assim que terminar, no Facebook da Rádio Arquitetura, em formato podcast, nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, agora 9 horas mais 32 minutos desta manhã chuvosa, ainda bem, né? Aqui na Grande Porto Alegre, depois de quase 10 dias praticamente de estiagem e temperaturas bastante altas, temos aí um pouquinho de refresco aqui na temperatura, né? 23 graus nesse momento aqui na região do Vale dos Sinos. Está começando mais um programa Arquitetura Legal e Mundo das Perícias, com a força de Atrio Conceito, 25 anos no mercado de cortinas e persianas, trazendo conforto e elegância para sua casa, com ladeiras ecológicas, toldos, ombrelones, tapetes e muito mais. Atrio Conceito na Almirante Abreu 16 em Porto Alegre, telefone 5133421939, o WhatsApp 981969665, o Instagram @Atrio Conceito. Também com a gente a Sulseg Corretora de Seguros, mais de 45 anos no mercado securitário gaúcho, com a missão de proteger pessoas e patrimônios, especialistas nos melhores produtos para a proteção do dia a dia de engenheiros e arquitetos. Visite o site em www.sulseg.com.br, entre em contato pelo e-mail mcris@sulseg.com.br ou então pelo WhatsApp 519-9121-0536. Vou tirando aqui a nossa trilha para poder anunciar o programa de hoje, programa que você sabe que tem a condução da nossa querida arquiteta e urbanista Rafaela Ritter, e hoje conversando com o engenheiro civil Eduardo Bertini Becher sobre os cuidados com os sistemas de impermeabilização. Em primeiro lugar, vou dar bom dia aqui para a nossa querida Rafaela. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lê. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Graças a Deus, mais fresquinho hoje, né? Nossa. Que abriram as portas do inferno aqui em Porto Alegre, região, né? Nas últimas semanas. Olha, estava até difícil de trabalhar, né, pessoal? Olha, para te dizer assim, ó, Uruguaiana registrou a maior temperatura do Brasil. Quando a gente fala em temperatura alta, o que nos remete? Rio de Janeiro, Nordeste, calor. Foi, se eu não me engano, foi Uruguaiana na semana passada. Sim, né? sim. Então, imagina, né? E a gente que vai convivendo com isso, né? Porque agora a previsão é que tenhamos uma queda. Bom, de ontem para hoje, imagina, 35 ontem, 23 hoje, em menos de 24 horas, 12 graus a menos na temperatura, haja saúde também, né? Graças a Deus. Para botar um casaco. Não, olha. Gente. Mas tá bom, tá muito bom. Fale, Alê, fale. Não, só queria dar as boas-vindas também para o nosso convidado e passar o programa para ti, Rafinha. Não, eu quero, antes de começar, dar um elogio para ti, para o pessoal da rádio, que está muito legal essa abertura. Parece, sim, créditos eu me sinto uma atriz, assim, estou entrando, assim, aqueles créditos ali, programa, e papapã. Aí entra a gente, eu estou achando o máximo isso, está muito chique. A rádio cada vez inovando mais, hein? Parabéns. Tu sabe que tu é a musa aqui da Rádio Arquitetura, né? Então, as outras estão escutando. Mas eu digo mesmo para todas, fica tranquila. Não, e agora falar a novidade que a gente falou ontem, Rafinha, abrindo, não querendo pegar muito teu espaço aqui, mas a partir da semana que vem,
todo o nosso material também vai estar disponível no Instagram. Depois que o programa acontece, a gente tem um tempinho para fazer a edição, mas vai estar lá no Instagram. Então, a partir da semana que vem, além do YouTube e do Face, que o material já fica armazenado, também das plataformas de streaming em áudio, agora teremos também o Instagram, mais uma novidade. E a última novidade é que, enquanto vocês conversam, eu, já que esfriou, vou tomar meu cafezinho na caneca personalizada aqui da Rádio Arquitetura e vocês fiquem à vontade aí, tá? Não, mas tu não vai sair daqui, né? Tu fica aí, tu tá proibido de sair daqui. Já sabe disso. Vou ficar por aqui. Vai lá. Eduardo, que bom te ter aqui de novo, para a gente falar que agradeço. De mais assuntos importantes, e a gente não pode deixar de falar das impermeabilizações, né? Eu estava vendo um artigo agora que por volta de 80% dos problemas, né, de patologias nas obras são causados por infiltrações, né? E aí a importância das impermeabilizações, né, nas obras, e muitas vezes a gente vê até por querer uma economia, que eu acho uma economia boba, né? Poupam nas impermeabilizações de fundações, em outros locais, né, em banheiros, que a gente tem que, né, é obrigado a colocar, e depois a cacaca está feita, né, e para resolver o problema é muito mais caro, muito mais oneroso, né, e queria, assim, né, um bate-papo bem informal contigo, assim, de contar um pouco da tua experiência, né, na área, o que tu acha que é importante prestar atenção, o que tu vê, assim, de problemas maiores dentro da construção civil referentes a esse problema que envolve a impermeabilização. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né, mais uma vez. E, assim, para a gente poder ter um norte, tudo começa pela norma, tá? É importante o pessoal ter ciência que nós temos duas normas de impermeabilização. A primeira norma é a 9575, que fala de projeto e seleção, tá? E a segunda norma, referente à impermeabilização, é a 9574, que fala de execução, tá? Então, que nem tu comentou ali nesse artigo, até eu trouxe, eu trouxe mais detalhado os problemas. Então, onde a gente consegue enxergar o problema, a gente consegue atacar a solução, né? Então, dentro desse percentual que a gente tem, hoje o custo de uma impermeabilização de uma obra nova gira em torno de 1,5%, 2%, até 3% da obra, né? Mas, que nem tu comentou, depois que se foi especificado errado, se foi feita uma aplicação ou teve interferência de terceiros, esse custo pode ser muito maior, 20%, 30% ou mais, né? E daí tem quebra-quebra, é um estresse. Então, assim, só para a gente ter em termos de número, esses 80%, primeiro, 23% é falha de projeto, de impermeabilização, tá? E a norma, desde 2010, exige que projetos novos tenham, a partir dessa data, tem um projeto de impermeabilização, com especificação de como fazer os locais que devem ser impermeabilizados. Depois, mão de obra, o mesmo percentual, em torno de 23%. E depois, com 18%, danos de terceiros. O pessoal da impermeabilização chega, faz a impermeabilização, testa, ok, protege, aí, faltou uma tubulação. Vai lá e pisa em cima. E fura, e pisa, ou corta algum material em cima da impermeabilização, danifica a impermeabilização, e depois a gente só vem a descobrir lá na frente, quando já está com o revestimento. Então, se a gente focar nesses percentuais, o nosso sucesso com relação ao item de impermeabilização vai ser muito maior. Então, uma coisa está relacionada à outra. Em 2010, a norma de impermeabilização recomenda e orienta que tem um projeto de impermeabilização. Acho que foi ano passado, que projetos novos têm que começar a usar o BIM, né? Para justamente ter essa compatibilização com os outros projetos, para justamente evitar, durante a execução da impermeabilização, danificar o sistema. Falando das patologias, tá? É importante a gente saber quais são os lugares que a gente precisa impermeabilizar, tá? Perfeito. Geralmente o pessoal faz o básico, sabe o básico, tá? Mas, por exemplo, tem que saber a origem da umidade.
se é uma umidade ascendente, se é uma umidade positiva, pressão negativa, pressão positiva, percolação de água, condensação. Muitas vezes a gente chega num condomínio, quando eu vou num reservatório, o pessoal impermeabiliza o fundo, as paredes, mas esquece da tampa. Aquela água que está acumulada ali, é um lugar confinado, a água começa a condensar, a evaporar e ataca a laje superior do reservatório. E aí começa a corroer a armadura. E geralmente também é uma área de difícil acesso, quando concreta, o espaçamento não está adequado, começa a correr a armadura, e, que nem tu falou, daí o problema vira um problemão, né? Então, a gente tem que se atentar a tudo isso. Eu costumo dizer que 60% a 70% do sucesso da impermeabilização está na parte da regularização, né? Áreas internas, 0,5%, áreas externas, 1%, às vezes eu até oriento 1,5%, que eu acho melhor. Porque o objetivo é, quando a água bater na impermeabilização, ela escoe o mais rápido possível. Né? Sim, aí tu está falando, só para os nossos ouvintes entenderem, a inclinação para a água correr. Isso, né? Isso. 1,5 graus. Graus. Desculpa. Por cento. Então, é meio que inevitável, mas algumas situações tem que ter uma tubulação passante, né? Ou vai ter alguém que vai botar uma antena, uma laje de cobertura, prever, fazer uns consoles, fazer um reforço duplo na manta, né? Então é importante a gente se atentar aos detalhes do projeto para poder especificar corretamente o material, né? Para que não tenha problemas futuros. Hoje em dia tem muitos produtos, tá? Isso é uma coisa importante a gente falar. Então, tem a manta líquida, tem manta asfáltica, tem pintura, enfim, uma série de produtos. Assim, que a norma nos... Eu falo muito na norma, porque a norma é o nosso norte, né? E fornecedor de produto quer vender produto. Então, a gente tem que saber balizar muito isso dentro do nosso dia a dia na obra. A norma basicamente separa os sistemas em rígidos e flexíveis. Sim. Não existe o semiflexível. Não existe. Se botar lá uma argamassa polimérica semiflexível, ele está induzindo a dizer que existe um terceiro sistema. Mas não. Em tese, é rígido, argamassa polimérica, que ele não aguenta tensões, então é usado em posto de elevador, uma viga de baldrame, alguma situação onde não tenha variação térmica, não tenha muito trabalho e não vai romper. Né? Manta asfáltica, porque ela tem esse efeito elastomérico, ela vai e volta, mas também existe um limite, né? E um outro item importante também que eu vejo, por exemplo, uma laje, tá? O pessoal faz a impermeabilização, tá tudo ok, testa, protege. Alguns aplicadores erram na hora de fazer a proteção mecânica, já não fazendo a junta perimetral, a junta de dessolarização, para depois vir com essa junta. Eu sei que os arquitetos vão me odiar, mas é importante a gente ter essa junta no revestimento, né? Principalmente no encontro da laje com o rodapé, onde tem um esforço maior da manta. Então é importante que ali tenha uma manta dupla, que a junta venha desde lá de baixo. Enfim, são uma série de cuidados que a gente tem que ter, desde a origem do projeto até o controle da execução, até depois o revestimento. Então, está tudo interligado. Né? Eu vejo assim, ó, por exemplo, que quando tu vai fazer uma residência unifamiliar, dificilmente alguém vai contratar projeto de impermeabilização, né? Sim. O projeto de permeabilização, ele começa vamos dizer assim, a ser falado mais quando tu vai fazer uma habitação multifamiliar, né, com edifícios, enfim, né? Como é que tu vê um pouco isso, assim, tu acha que
que cabe um projeto de impermeabilização para uma residência ou não tem necessidade, então uma consultoria resolveria isso, né? Como é que tu vê um pouco isso? Na verdade, assim, claro, uma casa depende do padrão, tá? Se for uma casa de alto padrão, eu acho que vale o investimento de um projeto específico ou de uma consultoria. Casa, de repente, não tão grande, um profissional habilitado, né, que já tem alguma experiência, atende bem a necessidade. Uhum. Mas... Casa de projeto popular, eu posso falar um pouco que, né, eu trabalhei anos na Caixa e, inclusive, a Caixa mudou vários normativos em função das patologias que começaram a surgir, né, logo que começou Minha Casa Minha Vida, né, que o pessoal começou a construir, e o grande problema que a gente via era a questão da impermeabilização das fundações. O que os construtores faziam na época? Eles impermeabilizavam só o topo, né, da viga de fundação. Então, depois a Caixa mudou esse normativo para exigir que as 3 faces fossem impermeabilizadas, né? Então, eu ficava louca com isso, de como é que o cara só me impermeabiliza o topo, quer dizer, depois é óbvio que vai subir aquela água, e para tu resolver, ter que descascar todo o reboco, fazer toda a função, né? E o que tem de construtora levando o processo em função da questão da... Exatamente. Né? Exatamente. Na verdade, é o seguinte, eu costumo dizer que a impermeabilização, ela tem que ancorar, a gente tem que fazer a impermeabilização e tem que pensar numa segunda possibilidade que ela não vai funcionar, no caso da fundação, de repente é prever uma drenagem, um sistema de drenagem no entorno do baldrame para mitigar esse problema, né? Sim. Então, são uma série de... Então, o que eu acho, assim, casas menores, eu acho que um profissional, uma consultoria atende. Casas e edificações multifamiliar, eu acredito que tem que ter um profissional experiente na área, né, que vai definir, junto com os outros projetistas, a necessidade de cada projeto e especificação de cada material, né? Porque uma laje de cobertura, tá? A gente tem que considerar a amplitude térmica, que a gente comentou no início ali, ontem estava 35, hoje está 23, 25. Então, essa amplitude térmica é muito grande. E eu peguei um caso essa semana onde tinha uma laje de cobertura impermeabilizada e pingava por dentro. A gente fez o teste, não era de impermeabilização. É que a laje trabalhou, a água entrou por trás da impermeabilização, pela fachada, bem na interface entre a laje, a viga de cobertura e a platibanda, fissurou, a água entrava por trás e pingava. Então, na verdade, por isso a importância dos projetistas se conversarem para chegar na melhor solução técnica. Porque daí tem uma laje impermeabilizada e falar com o projetista da estrutura, da fachada, para botar uma tela galvanizada na interface entre a estrutura e a alvenaria para minimizar esse efeito térmico, ou na laje de cobertura, além da impermeabilização, botar um EPS, né, para que a laje possa trabalhar dentro do limite, vai ajudar... O que é o EPS? Explica aí para os ouvintes o que é o EPS. É um poliuretano, é um isopor, né, entre aspas, de alta densidade. Ele tem 2 funções, ele ajuda a proteger a manta, conforto térmico, conforto acústico, né? Enfim, a impermeabilização não são só os materiais, a impermeabilização é um sistema, né? Então, é o tipo de impermeabilização, o que vem em cima, se tem isolamento térmico, se não tem, incidência de sol, vento, chuva. Enfim, uma série de fatores que a gente tem que pensar antes no projeto para mitigar todos os possíveis problemas na hora da execução. E falando na questão assim de perícia, né? Vamos dizer assim, perícia onde envolva problema com infiltração, provavelmente ocasionado de impermeabilização, falta de impermeabilização. Como é que tu faz esses testes? Agora tu falou, né? Mas era uma edificação nova. É isso que estava? É um prédio em construção? Como é que era? Não? Tem uns 3, 4 anos. Ah, tá. Como é que que tipo de testes dá para fazer, assim? Tu bota água na laje? Como é que vocês fazem?
Geralmente a gente bota um balão no ralo, né? Uhum. Enche a laje com uma lâmina d'água e bota um corante, Uhum. né? Uma cor bem forte, um azul forte, um vermelho, e Uhum. deixa lá em teste. E a Uhum. partir daí a gente vai mitigando e marcando no projeto quais são os possíveis pontos. Mas antes disso, a gente faz um teste básico. Pega o rodapé, testa só o rodapé. Joga água só no rodapé. Uhum. Durante um turno inteiro. Pingou. Uhum. A gente sabe que é de uma região de rodapé. Não pingou. A gente vai para um segundo teste. Bota um balão no ralo, enche d'água, bota corante. Não Uhum. pingou. Não é daqui. Pingou é daqui, a gente sabe a região. Então a gente vai minimizando esses problemas. Além disso, tem a câmera térmica. Ela ajuda, tá? A gente tem uma câmera térmica que ajuda. Mas vai muito da experiência e paciência do profissional. Eu peguei situação também que a gente fez o teste e pingou. Pingou 2 dias depois. E eu falei com a síndica, no caso, né? Vamos esperar mais 2 dias. E daí eu fui monitorando a água, esse pingo foi diminuindo. Ou seja, era água, umidade retida na laje, que a partir do teste estava sob pressão e foi expulsando. Então imagina se a gente tivesse parado, é da laje, quebra tudo, faz tudo de novo. Olha o prejuízo que ia ter. Sim. Então, às vezes, a água a gente tem que ter paciência, né? A água é muito traiçoeira, né? Então a gente tem que ter muita paciência e saber dosar isso com o cliente para poder resolver o problema. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, já que tu tocou, mas também posso estender para o Eduardo, tocou no assunto do Minha Casa Minha Vida, né? É uma dúvida minha bem de leigo, tá? Por exemplo, esses banheiros desses projetos habitacionais mais populares, eles têm impermeabilização? Tem que ter. Porque, assim, especificamente de uma construtora, que é aquela Tenda, eu conheço uns 3, 4 apartamentos de amigos e amigas minhas que o pessoal relata que tem infiltração, que está mofando o teto, que está pingando. Acho que daí acaba caindo nisso que o Eduardo falou, né? Tem a questão do projeto, a questão da execução e do material também, né? De repente não usaram o material mais adequado para fazer, eu né? acho que muita coisa nesses apartamentos tu vê que não é de primeira linha, né? Obviamente, até pelo valor, mas uma coisa como essa acaba comprometendo toda a situação ali, né? Eduardo. Uma coisa importante, Alexandre, que tu comentou, que também a norma ela fala em área molhável, né? Tem área úmida e área molhável. Por exemplo, se pegar um apartamento nessa linha que tu comentou, já viu o pessoal dessa construtora fazer priorização na área de serviço só do ralo. Não adianta nada. Porque na hora que tu for fazer uma limpeza na área de serviço, tu vai esbaldear. Sim. Ou seja, é uma área que pode ser molhável, né? Ou seja, vai muito de quem está projetando ver quais são os riscos, porque vai ter um vazamento, vai acontecer na hora de instalar um tanque, na hora de instalar uma máquina de lavar roupa, pode ter um vazamento. Então, é muito mais barato, voltando àquilo que a gente comentou lá no início, fazer uma impermeabilização nessas áreas molháveis do que não fazer. Sai mais barato. Só que deve muito de perfil de construtora. Acho que depois de tanto tomar processo, enfim, ter incomodação com isso, acho que eles começam a rever os processos e nos empreendimentos novos fazer a impermeabilização nessas áreas molháveis, né? E tem se usado muito aquele tipo, parece uma tinta, né? Eu sou péssima para guardar nome das coisas, mas parece uma tinta assim, cinza que passam nos boxes. Eu vejo muito isso, entendeu? Vai fazer uma reforma, o empreiteiro já vem, não sei se é Cicatop o nome, não sei, já vem com aquele troço assim. E vamos passar no banheiro isso aqui, né? E isso resolve para box, por exemplo? Resolve, mas tem que ter um cuidado importante. É um produto rígido. Como é que a gente pode tornar ele um pouco mais flexível? Na mureta do box, no rodapé, no ralo, botar tela de poliéster.
fazer um reforço com tela. Porque é justamente ali que vai trabalhar mais, são materiais diferentes. Tu tem um PVC com concreto, aí tu tem uma mureta de concreto com piso de uma laje pré-moldada, no caso por exemplo, uma edificação Minha Casa Minha Vida, enfim, independente. Mas são materiais diferentes, trabalhos diferentes. Então, como é que tu estrutura e solidariza esses materiais? Com telinha de poliéster. São pequenos detalhes, né? Tipo, tu pensa, uma consultoria, assim, tu contrata um profissional para te tirar algumas dúvidas, assim, e já... Na área de banheiro, exatamente, por exemplo, a gente não saiu do box, né? Na área de chuveiro, antigamente o pessoal fazia a impermeabilização na altura do rodapé. O que a norma fala? Tu tem que ter um rodapé de impermeabilização a partir do piso pronto de 20 a 30 centímetros, tá? Mas assim, uma caixa desse produto é tão barata, perto do transtorno que pode vir a causar, que eu já recomendo o pessoal na área onde fica o chuveiro, o registro, já faz até lá em cima, ou faz todo o box, na altura de 1,60 m, 1,80 m, porque aquela área que molha, né? A área é molhável, exatamente. Então, tu tá tomando banho, tá respingando, e o rejunte, a gente sabe que ele não tem, tudo tem vida útil, né? Sim. E o pessoal não troca o rejunte. Não. E acha que rejunte impermeabiliza. Não, doutor, eu botei um produto aqui, o rejunte é top. A indignação do Eduardo disfarçada ali foi muito boa, né? Não troca o rejunte. Não, é verdade, eles não trocam. Eles não trocam. E eles acham que... e que a construtora tem que pagar pro resto da vida os problemas que acontecem na casa deles. Exatamente. Tem síndico aí que eu falo assim, olha, tem que cortar o cordão umbilical, acabou? Agora tu anda sozinho, vamos lá. Claro, tem coisa não, tem coisa que é... Não, claro que tem coisa que sim, né? Mas tem outras que... né? Eu acho que a gente falou da outra vez, eu faço um paralelo com o carro. Por exemplo, amanhã está agendada a revisão do meu carro, 60 mil quilômetros. Eu troco o óleo, faço a revisão, freio, tudo. Num prédio que tem diversos materiais, trabalho diferente, a gente tem que fazer uma manutenção preventiva. E como é que acontece isso? A partir de uma inspeção, onde o profissional habilitado vai te orientar. Vai orientar o síndico, né? O que é prioridade, o que não é. Olha, está na hora de trocar esse rejunte aqui, está na hora de fazer uma pintura no subsolo, porque entra carro lá e tem poluição. Então, para aumentar a vida útil da estrutura, tu tem que pintar. A impermeabilização tem que fazer... Tem ralo que a gente chega em condomínio que parece que está nascendo árvore. O ralo nunca foi limpo, né? Calha. Enfim, o pessoal tem que cuidar essa parte da prevenção, tá? Como é que a gente previne isso? Fazendo inspeção regular e tendo uma equipe, nem que seja terceirizada ou fixa do condomínio, fazendo essas manutenções preventivas. A gente quando faz, o engenheiro que trabalha comigo sempre diz, né, quando a gente faz as inspeções nos prédios, assim, ó, às vezes tem um musguinho, né, tem assim uma graminha nascendo ali, é a água que tem ali embaixo, né, então arranca aquilo ali, rejunta aquilo ali, porque daqui a pouco mais, é uma coisinha pequenininha, daqui a pouco tem uma árvore crescendo mesmo, como tu falou, né? A edificação nos avisa, ela não dá problema assim do nada. Ela começa com uma lixiviação, aí de repente com um mofo, um descolamento, um desplacamento. Ela está te avisando, se tu não fizer nada, só piora. E o custo só aumenta. Então, voltando para a questão da impermeabilização, sabe? Tem outras situações também na parte de problemas de obra, que às vezes o ralo está numa posição e o caimento está para outra. Ou seja, então volta naquilo que eu falei, a preparação é o item principal. Tem obras que eu dou consultoria, que eu até indico assim, antes de impermeabilizar, joga água. Espera uma chuva, vamos olhar como é que está o caimento. Empoçou aqui, empoçou lá. Vamos criar um ralo aqui, ver com a arquitetura, ver se está ok. Está ok, vamos criar um ralo. Sabe? Porque o principal, o sucesso da impermeabilização é o caimento. A água tem que escoar rapidamente. Para
rede pluvial. E às vezes o ralo está numa posição com caimento para o outro lado. Água em poça. Já vi box de banheiro, laje de cobertura, laje de estacionamento. Né? Uma coisa simples, assim, saindo da impermeabilização, mas, por exemplo, um peitoril de janela, né? Os caras fazem reto. Aí a água fica empoçada e entra por baixo da esquadria. É só uma questão de dar uma inclinadinha já, né? Eu já vi caimento ao contrário, para dentro. São os heróis. São os heróis da construção civil. Tem os heróis da medicina, do Covid. Tem os heróis da construção. São os verdadeiros heróis. Meu Deus do céu. Não, em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tu sabe que aqui na minha casa, o apartamento, eu tenho terraço, todo o peitoril do terraço é assim, ó. Reto. Retinho, né? Depois eu vou falar contigo, eu quero uma consultoria aqui, com os probleminhas. Isso se chama sustentabilidade. Você pode usar essa água da chuva para... Não, mas fica parada, ela fica empoçada, ela fica aqui, depois ela começa a infiltrar pelos... Daí tu imagina que eu tenho granito, de tempos em tempos tem uma junta, né? Sim. Aí a água começa, ó, a correr ali. Beleza, né? Uma loucura. Muito bem, pessoal, estamos indo para a reta final, Rafaela. Sim, Eduardo, muito obrigada por te ter mais uma vez aqui. O Eduardo é uma biblioteca, ele é uma enciclopédia, cheio das informações. Primeiro foi norma de desempenho, agora impermeabilizações. Ele é a minha carta na manga, Alexandre. Assim, quando quer uma coisa, eu chamo o Eduardo. Viu? A gente pode falar sobre fachada também, uma outra boa. Não, isso tem aqui bastante assunto também. Bastante assunto. Tem muita pérola. Tem o quê? Eu quero dar um recado antes de terminar. Quem vai dar um recado? Tu? Eu. Tu quer dar um recado? Então vai lá, pode dar. Espera aí. Tá, então tá. Dá um recado, depois eu passo a palavra para o Eduardo daí, tá? Eu queria dar um recadinho só para avisar quem se interessar. Dia 9 de março vai ter um curso novo presencial da Escola do IAB de Vistoria Cautelar de Vizinhança, tá? Informações no @escolaiabrs no Instagram. Tá? Dia 9 de março agora, curso presencial. Muito bem. Eduardo, considerações finais, Eduardo? Primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? E esse assunto é um assunto que me instiga bastante, sabe, a improvisação. Então, e é um item tão barato, numa obra nova, que vale o esforço para fazer bem feito, para não ter problema no futuro, né? E cabe a gente, profissional, engenheiro, arquiteto, trabalhar bem essa questão, porque daí o sucesso de custo e satisfação do cliente está nas nossas mãos, entendeu? Então, cabe a gente também se posicionar com relação a isso, a importância desse sistema de improvisação, independente do padrão de obra, sabe? Que nem comentaste, Rafael, questão de uma obra de custo menor, uma consultoria, né, de um profissional habilitado, e obras maiores. Hoje existe no mercado empresas especializadas, empresas de engenharia de impermeabilização, né, que vão especificar material, que vão... Isso lá na frente tem um benefício para quem está construindo, quem está adquirindo imóvel, ter um projeto, porque daí o responsável... Existe um responsável técnico pela impermeabilização, porque se der um problema lá na frente, ele vai ser responsabilizado. E, enfim, é uma coisa que está ligada a outra, norma de desempenho, projeto de impermeabilização. Enfim, se me deixar, eu falo aqui o dia inteiro. Não, calma aí. Deixa para nós ter pauta para o próximo. Aliás, eu tenho uma sugestão de pauta para o próximo. Eu não sei se é da alçada do Eduardo, e também não sei se encaixaria dentro do universo das perícias, mas está meio relacionado com isso aí também. A questão de drenagem de terrenos. Total, né? Claro. A gente agora passou 10 dias sem nenhuma chuva, mas lembrando que nós passamos aqui lá no meio do ano 2-3 meses praticamente de chuva constante ou toda semana, né? E a drenagem é um elemento também bastante importante aí na construção. Aquelas casinhas geminadas, isso é só, eu já vou acabar. As casinhas geminadas, Minha Casa Minha Vida, faziam o pátiozinho, mas não tinha drenagem, ficava empoçada toda a água atrás, né? Não tinha mal, não tinha nada. Então,
é válido. Aí, ó, pauta para mais um aí, Eduardo. Vamos lá. Lembrei disso porque uma vez eu morei numa casa que eu comprei o terreno, não tinha drenagem, e sabe quando tu tem um copo de leite, por exemplo, e tu vai botando Nescau dentro, a coisa não vai misturando e não vai... Era assim com as caçambas de terra que eu ia botando no terreno e não tinha jeito. Não dava conta. Depois descobriram que tinha uma vertente passando por dentro, por baixo ali, e não tinha como... Não. Jesus. Mas é um excelente tema. Tivemos É um excelente tema. Vamos marcar. Muito bem. Meus amigos, indo para a reta final, muito obrigado ao nosso convidado desta quinta-feira, o engenheiro civil Eduardo Bertini Becher, também a nossa querida Rafaela Ritter, arquiteta, conversando sobre os cuidados com os sistemas de impermeabilização. Rafinha, Eduardo, um grande abraço. Beijo, até quinta. Para vocês, até quinta-feira, Eduardo. Obrigado. Vou desconectando aqui o Eduardo e também a Rafaela Ritter, agradecendo a sua companhia aqui na Rádio Arquitetura, agora 10h07. Lembrando que logo mais às 10h30 você acompanha aqui o De Carona na História com a nossa querida Verônica de Benedetti. Agora 10h07, você fica com a nossa programação automática e daqui a pouquinho estamos de volta.